Antes de começarmos esta oração poderosa, quero que você separe um momento para silenciar o coração e abrir a mente. Muitas vezes começamos o dia já mergulhados em preocupações, nas tarefas que parecem não ter fim, nas notícias ruins que chegam de todos os lados. Mas existe algo que é ainda mais importante e que muitas vezes deixamos passar despercebido. Estamos vivendo em meio a uma batalha espiritual. Essa guerra não é travada com armas ou exércitos e não será mostrada na televisão ou no rádio. Ela acontece dentro de nós, ao nosso redor, no ambiente invisível que nem sempre percebemos, mas que influencia cada decisão, cada sentimento e cada passo da nossa caminhada. A palavra de Deus é clara. Ignorar essa realidade não a faz desaparecer. Assim como fechar os olhos diante de uma tempestade não impede a chuva de cair. Fingir que não existe batalha espiritual não nos protege de seus efeitos. O inimigo sabe disso e por isso deseja que você permaneça distraído, sobrecarregado ou até mesmo incrédulo. Porque quanto mais você duvida dessa guerra, mais vulnerável se torna. Mas existe uma boa notícia que precisamos guardar no coração. Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele não nos expôs a este combate sem armas, muito menos sem direção. Pelo contrário, Ele nos deu tudo o que precisamos para resistir, permanecer firmes e viver em vitória. Por isso, já quero te convidar. Se esta mensagem fala ao seu coração, se inscreva agora neste canal. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Sua interação ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Declare sua fé nos comentários escrevendo: "Eu estou pronto para vencer em Cristo". A Bíblia nos mostra em Efésios 6, do versículo 10 ao 18, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revelou um segredo essencial para resistirmos nessa guerra espiritual: a armadura de Deus. Ele não estava falando de algo físico, de metal ou ferro, mas de realidades espirituais que todo cristão precisa vestir diariamente. Paulo começa dizendo: "Fortaleçam-se no Senhor e no poder da sua força. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Note que ele não nos manda confiar na nossa própria força, nem se apoiar em recursos humanos, porque essa batalha não pode ser vencida com esforço natural. É uma guerra que exige armas espirituais, e essas armas vêm de Cristo. O texto continua dizendo que não lutamos contra carne e sangue, ou seja, não estamos enfrentando pessoas. O verdadeiro confronto é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade espalhadas nos lugares celestiais. Isso significa que muitas das lutas que você enfrenta hoje, seja no lar, no trabalho, nas emoções ou na mente, têm raízes mais profundas do que parecem. Por isso, a ordem de Deus é clara: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a promessa. Com a armadura de Deus, não apenas enfrentamos, mas permanecemos firmes e de pé. Se você crê nessa palavra, escreva agora nos comentários: "Glória a Deus pela minha vitória". Quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele começa pelo cinto da verdade. No mundo antigo, esse cinto era o que sustentava toda a armadura de um soldado. Sem ele, as demais peças ficavam soltas e a defesa ficava vulnerável. No âmbito espiritual, a verdade é o que dá firmeza e sustentação à vida do cristão. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E o inimigo, por outro lado, é chamado de pai da mentira. É justamente nas distorções e enganos que ele busca enfraquecer a nossa fé. Quantas vezes pensamentos de dúvida, medo ou engano tentaram dominar sua mente?
Quantas vezes você ouviu vozes dizendo que não é capaz, que não é digno, que não vai conseguir? É por isso que precisamos envolver a nossa vida com a verdade da palavra de Deus. Quando conhecemos quem Deus é, quem Ele diz que somos e quais são as suas promessas, não ficamos à mercê das mentiras do inimigo. A verdade nos ancora quando tudo ao redor parece incerto. Ela nos mantém firmes quando as opiniões do mundo mudam, quando a cultura se distorce e quando até mesmo o nosso coração vacila. O cinto da verdade nos dá estabilidade para não sermos levados por enganos, pois é a verdade que liberta, que sustenta e que nos coloca no caminho certo diante de Deus. Se você deseja viver envolvido pela verdade que vem do Senhor, escreva nos comentários: "A verdade de Cristo me sustenta". Depois do cinto da verdade, Paulo nos apresenta a couraça da justiça. No campo de batalha, a couraça protegia a região mais vital do soldado, o coração. Sem ela, qualquer ataque poderia ser fatal. Da mesma forma, espiritualmente, o coração representa o centro da nossa vida. É nele que guardamos emoções, desejos e intenções. E é justamente aí que o inimigo procura atacar, tentando semear culpa, condenação e sentimentos de indignidade. Mas Deus, em seu infinito amor, nos revestiu com a justiça de Cristo. Não é a nossa própria justiça, porque nossas obras jamais seriam suficientes, mas é a justiça que recebemos gratuitamente pela fé no sacrifício de Jesus. Quando nos lembramos de que fomos perdoados, purificados e declarados justos diante de Deus, o coração fica protegido contra as acusações do inimigo. A couraça da justiça nos fortalece para viver com integridade, escolhendo os caminhos de Deus mesmo quando são difíceis, mesmo quando o mundo aponta na direção contrária. Isso não significa perfeição, mas sim um coração que deseja agradar ao Senhor, não por medo, mas por amor. Caminhar em justiça é viver alinhado à vontade de Deus. É permitir que a luz de Cristo brilhe através de nossas atitudes, palavras e escolhas. Assim, protegidos por essa couraça, podemos resistir firmes contra as investidas espirituais e continuar avançando em fé. Declare nos comentários com fé: "Meu coração está protegido pela justiça de Cristo". Paulo segue descrevendo a armadura e fala sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Os soldados romanos usavam calçados firmes, com solado reforçado, que lhes davam estabilidade, proteção e segurança em terrenos difíceis. Sem esse calçado, o soldado não conseguia permanecer firme, muito menos avançar em batalha. Espiritualmente, o Evangelho da Paz cumpre exatamente esse papel em nossa vida. Ele nos dá equilíbrio, direção e coragem para caminhar em meio às adversidades. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo já venceu, de que fomos perdoados e reconciliados com Deus. Essa certeza nos permite atravessar os dias turbulentos com confiança, sem desespero e sem perder o chão diante das tempestades. Quando a paz de Cristo reina no coração, mesmo em meio ao caos, conseguimos seguir em frente com passos firmes. Não corremos em pânico, não ficamos paralisados pelo medo, mas seguimos com a segurança de que nossa vida está nas mãos de Deus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Jesus nos conduzindo. É ela que nos dá equilíbrio no casamento, serenidade no trabalho, calma nas decisões difíceis e descanso em meio às tribulações. Andar com as sandálias do Evangelho da Paz é ser um portador dessa paz onde quer que estivermos, levando esperança, consolo e luz às pessoas que ainda caminham na escuridão. Escreva nos comentários com fé: "Eu caminho em paz, porque Cristo está comigo". O próximo elemento da armadura é o escudo da fé.
Paulo explica que é por meio desse escudo que conseguimos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos podem assumir muitas formas: medo repentino, insegurança, tentações inesperadas, pensamentos de derrota, ansiedade que surge sem aviso. Eles são como flechas lançadas para desestabilizar, enfraquecer e desviar nossa confiança em Deus. Mas quando levantamos o escudo da fé, nenhum desses ataques encontra espaço para nos atingir. Fé não é simplesmente desejar que algo aconteça, nem um pensamento positivo vazio. Fé é confiança profunda, inabalável, de que Deus é quem Ele diz ser e que cumprirá tudo o que prometeu, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Esse escudo não se ergue sozinho. Ele é fortalecido cada vez que lembramos das promessas de Deus, cada vez que oramos, adoramos e meditamos em Sua palavra. A fé é alimentada pela comunhão diária com o Senhor. É como um soldado que mantém o escudo polido e firme em suas mãos, pronto para resistir em qualquer situação. Quanto mais nos apegamos à fidelidade de Deus, mais forte se torna esse escudo. E assim, quando o inimigo tenta semear medo, nós declaramos: eu confio no Senhor. Quando a dúvida surge, lembramos: Ele nunca falhou e não falhará. Se você levanta hoje o escudo da fé, escreva nos comentários: minha fé está firmada em Deus. Seguindo na armadura de Deus, Paulo nos apresenta o capacete da salvação. O capacete é a peça que protege a cabeça do soldado, a região mais vulnerável em uma batalha, pois um golpe ali pode ser fatal. Espiritualmente, a mente é o campo de guerra preferido do inimigo. É nela que surgem os pensamentos de dúvida, de medo, de confusão e de condenação. Quantas vezes você já se viu aprisionado por lembranças do passado, pela ansiedade sobre o futuro ou por mentiras que tentam roubar sua paz? É justamente por isso que Deus nos deu o capacete da salvação, para proteger nossa mente com a certeza de que pertencemos a Cristo e fomos salvos pela graça. A salvação não é mérito humano, é um presente divino. Isso significa que a sua identidade não está no que você fez ou deixou de fazer, mas no que Jesus conquistou por você na cruz. Quando usamos o capacete da salvação, pensamentos destrutivos não encontram espaço, porque somos lembrados de quem realmente somos. Filhos amados, escolhidos e guardados para a eternidade. Essa certeza muda nossa forma de pensar e de reagir. Mesmo quando o inimigo sussurra mentiras dizendo que você não é digno, o capacete da salvação responde com a verdade: eu fui comprado pelo sangue de Cristo e pertenço a Ele. É essa convicção que protege nossas decisões e nos dá clareza em meio às batalhas mentais. Declare sua fé nos comentários. Minha mente é protegida pela salvação em Cristo. A próxima peça da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diferente das outras peças, a espada é a única arma ofensiva, capaz de derrotar o inimigo e abrir caminho em meio à escuridão. Muitas vezes enfrentamos tentações, dúvidas ou ataques espirituais que nos deixam sem forças, mas a palavra de Deus nos dá autoridade para resistir. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele não discutiu, não negociou, apenas citou a Escritura: está escrito, e o inimigo teve que recuar. Assim também, nós podemos usar a palavra como espada viva, proclamando verdades, declarando promessas e trazendo libertação para cada área da nossa vida. Para que essa espada seja eficaz, precisamos conhecê-la, estudá-la e meditar nela diariamente. Ler sem compreender ou sem aplicar não é suficiente. Cada versículo memorizado, cada promessa abraçada com fé, se torna uma lâmina espiritual que corta as mentiras, a confusão e a opressão. Quando as dificuldades surgem, a palavra nos lembra que Cristo já venceu,
que somos filhos de Deus e que nada pode nos separar do seu amor. Usar a espada do Espírito é mais do que ler a Bíblia. É viver o que está escrito, declarar a verdade sobre a sua vida e avançar com coragem e confiança. Se você quer que a palavra de Deus seja a sua arma diária, escreva nos comentários: a Bíblia é minha espada de vitória. Agora que já entendemos cada peça da armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, é hora de refletir sobre como vivemos todos os dias com essa proteção completa. Não adianta apenas conhecer os princípios, é preciso vestir a armadura diariamente, em cada pensamento, palavra e atitude. Cada manhã é uma oportunidade de se revestir de poder, sabedoria e proteção divina, enfrentando as tentações, as dúvidas e os ataques do inimigo com confiança, sabendo que a vitória já foi garantida por Cristo. Não estamos sozinhos nessa batalha. Jesus nos deu autoridade para resistir e permanecer firmes. Ele nos cobre com proteção divina, nos dá sabedoria para discernir os planos do inimigo e fortalece nossa fé para que não sejamos abalados. Andar com a armadura de Deus não significa que não teremos dificuldades, mas significa que, mesmo diante das provas, permanecemos firmes, inabaláveis e protegidos. Cada oração, cada palavra de fé, cada passo na verdade, nos fortalece e nos mantém no caminho da vitória. Reflita: você está realmente vestindo sua armadura hoje ou ainda caminha vulnerável sem perceber? Se você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e andar firme na fé, escreva nos comentários: hoje estou firme e protegido em Cristo. Chegamos à última parte desta oração e reflexão sobre a armadura de Deus. Agora é o momento de colocar tudo em prática: cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Cada peça tem um propósito divino e juntas nos tornam fortes, protegidos e capacitados para enfrentar qualquer desafio espiritual que surgir. Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para vencermos a batalha invisível que acontece ao nosso redor, mas é preciso vestir a armadura diariamente, com fé e determinação. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por me amar de forma tão completa, por não me deixar sozinho diante das lutas e desafios deste mundo. Obrigado por me conceder tua presença, tua proteção e tua armadura. Ajuda-me a viver cada dia revestido de verdade, justiça, paz, fé, salvação e da tua palavra viva. Que minha mente, meu coração e meus passos estejam protegidos e guiados por ti. Que nenhuma arma do inimigo prevaleça contra a minha vida, minha família e meus sonhos. Que eu seja um reflexo da tua luz, da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, proteção e força sobre minha vida. Amém. Se esta oração tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Escreva nos comentários: Amém. Minha vida está segura em Cristo.